Isso aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de séries temporais e processos estocásticos nesse dia maravilhosamente tudo azul, né? E hoje nós vamos avançar um pouquinho a nossa disciplina. Lembre-se, cada aula que a gente for fazendo aqui agora, a gente vai expandindo o universo dos métodos de previsão de séries temporais. Então, na última aula, a gente viu os métodos clássicos de previsão de séries temporais, certo? A gente viu autoregressivo, médias móveis, ARMA, ARIMA, Roto-Winters, todos esses métodos clássicos. Só que todos os métodos que a gente viu sempre tinham um horizonte preditivo de um passo à frente. Então, primeiramente, agora nós vamos ver como que a gente faz duas abordagens para a gente poder fazer a previsão para vários passos à frente, certo? Então, para começar aqui, a gente vai pegar os modelos que a gente já conhecia, a gente vai pegar os modelos que a gente já conhecia e vai colocar para olhar mais para o futuro. Então, como eu falei na aula passada, o nosso horizonte de predição, que aqui eu estou sempre utilizando ele como H, é a quantidade de passos à frente, certo? Que eu vou olhar. Então, aí no meu caso, o valor, a minha estimativa não é mais T mais 1, mas T mais H, certo? Então, veja bem, nossa primeira abordagem é que eu vou treinar um modelo, explicitamente para aquele H. Como os modelos que nós treinamos na nossa última aula, eles só servem para prever um passo à frente. Beleza? Então, se eu quiser prever 2 passos à frente, aí vai ser a segunda. Com aquele modelo que eu já previ, se eu quiser prever 2 passos à frente, aí eu vou ter que utilizar a abordagem iterativa, a abordagem de retroalimentação, que tem que tem uma propagação de incerteza muito grande, certo? Aqui, quando eu treino, eu crio um modelo específico para um determinado horizonte de predição, ele fica especializado em, dado a janela de dados que eu tenho no passado, ele é especialista em prever para aquele tempo. Então, ele consegue entender as consequências naquele prazo, né, naquele horizonte H. Beleza? Então, ele conhece a incerteza daquele tempo para aquele salto no tempo. Beleza? Então, isso é bem diferente você criar um modelo de T mais 1, com horizonte 1, e você ficar pegando a saída da previsão, reintroduzindo, prevendo para o segundo, que isso aí faz com que a incerteza vá se propagando. Então, a abordagem especialista é essa. Eu vou criar um conjunto de parâmetros θ que é específico para cada horizonte de predição. Essa aqui é a abordagem especialista, uma abordagem mais segura. E tem a abordagem recursiva. Aí nós vamos ver os prós e os contras, é claro. Qual que é o problema da abordagem especialista? Eu tenho que treinar um modelo diferente para cada horizonte preditivo diferente, o que é muito dispendioso, certo? Você tem vários modelos, cada um deles, para um horizonte preditivo específico. A abordagem recursiva, por outro lado, como falei, ela é menos precisa, só que ela é muito mais simples e muito mais flexível, porque eu vou estimar um modelo para horizonte preditivo, sempre pensando no próximo passo. Aí eu vou pegar os dados, vou prever o próximo passo, pego minhas previsões e retroalimento na entrada. Toda previsão, ela tem erro, ela tem incerteza, ela é uma estimativa. Lembre-se, todo modelo está errado. Então, ela tem um erro. Então, quando eu pego esse dado ali, que é incerto, que tem erro, e retroalimento na minha entrada,
Aí eu estou propagando a incerteza. Aí a saída desse modelo aí, ela vai ser T mais 2. Aí eu pego esse T mais 2 e retroalimento na entrada. Aumentei a incerteza. Ele vai gerar o T mais 3 e por aí vai. Só que é muito simples. É muito simples. É uma abordagem extremamente fácil de se implementar. Certo? Então aqui você precisa, cada um de nós precisa tomar uma decisão. Certo? Ou eu vou, se eu tiver necessidade de prever para vários passos à frente, eu preciso escolher ou entre fazer modelos especialistas em cada horizonte preditivo ou adotar uma abordagem recursiva e calcular a propagação da incerteza. Nós vamos implementar as duas abordagens aqui. Então, veja bem, quando a gente faz um modelo autorregressivo de ordem P para um horizonte preditivo igual a 1, eu monto aqui, por exemplo, a minha janela de DAC, que estão os meus coeficientes, né, que a gente vai estimar utilizando o método dos mínimos quadrados. Então, aqui estão a minha janela de dados do passado, certo? Os P-legs vai de T1 até T menos P, né, para trás. E esses dados aqui, ele vai prever o próximo valor depois de T1, que é T1 mais 1. Beleza? Aí aqui pega T2, aí vou andando para trás até T2 menos P. Esse cara aqui vai prever... Opa, desculpa. Essa aqui seria T1. Desculpa, gente, isso aqui eu esqueci de editar mesmo. Viu? Seria T2 mais 1, que é T3, né? Então, eu poderia colocar aqui que é T2, aqui T2 mais 1, T3. Então, vou até editar isso aqui para ficar bem simples, bem fácil de entender aqui mesmo. Opa. Cadê? Olha só. Aqui, quem que eu estou querendo prever? T2. Aqui eu estou querendo prever. T3. E ali tem N mais alguma coisa. Pronto, agora ficou bem mais fácil. Então, se eu começo T1 e vou para trás, qual que é o próximo valor aqui? T2. Se aqui eu começo em T2 e em todos os valores para trás, qual que é o valor que eu estou querendo prever? T3. Então, ótimo. Agora, como é que eu vou gerar aquele mesmo valor para um horizonte maior? Então, aqui no caso de T1, você vai fazer esse modelo autorregressivo aqui, simples, né? Vamos supor que eu tenho um modelo autorregressivo com P igual a 2, eu utilizo dois valores passados para prever o valor futuro. Certo? Então, à medida que eu vou andando, ando o próximo para prever esse. Então, cada janelinha lá naquela minha matriz, ela é esse conjunto de dados passados para prever o próximo valor no futuro. Beleza? Agora, quando eu tenho um H maior, que é o HN aqui, para N passos no futuro, vou corrigir aqui de novo. Errado aqui. É o famoso copiar e colar. Copiar e colar é uma maravilha, né, gente? Copiar e colar é fantástico. Olha aqui. Então, T1, ao invés daqui ser T2, é que eu estou dando um salto de N passos à frente. Então, vai ser T1 mais N. Como aqui, ao invés de ser o T3, vai ser o T2 mais N passos à frente. E aí eu vou fazer isso para todos. Certo? Então, a diferença na hora de criar esse modelo é basicamente esse lado aqui. É a quantidade de passos à frente que eu vou utilizar para fazer o mínimos quadrados lá para achar os coeficientes. Só isso. Então, aqui é a minha matriz X, aqui é a minha matriz Y e aqui são os meus coeficientes. A única coisa que muda nisso tudo é o meu vetor Y aqui, certo? Então, eu tenho aqui 2 passos, mas para prever N passos à frente. No caso aqui foi 1, 2, 3 passos à frente. Mesma coisa. Vou andar aqui. Peguei esses dois, ele vai prever 3 passos à frente. Mais 2 aqui, 3 passos à frente.
Então, a única coisa que eu vou mudar aqui é o meu vetor y, certo? Então, antes de passar aqui para a abordagem recursiva, vamos dar uma olhada aqui no código. Conectado, está conectado. Então, vou pegar aqui, gente, os mesmos dados que utilizamos semana passada, passageiros, quantidade de passagens aéreas, Dow Jones, uma série financeira. E aqui tem todos os dados tem todos os códigos que a gente já fez na aula passada. Aqui tem o que calcula a matriz de Legs, né? Tanto o X quanto o Y, né? Só que aqui eu tenho o P, beleza? Beleza? Tranquilo? Esse Legs aqui, ele é aquele do mais um, beleza? Só estou pegando mais um aqui, ó. Beleza, aqui eu tenho o que faz o mínimos quadrados aqui, e que, a partir da matriz X e da matriz Y, ele calcula para mim os coeficientes. Então, isso aqui. E também calcula os resíduos. Nós vamos precisar desses resíduos daqui a pouquinho. E aqui ele utiliza, esse aqui é o modelo autorregressivo, ele, a partir de uns dados, a partir dos parâmetros que eu calculei aqui, ele vai gerar as predições, bem simples. Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa, só que agora com arma. Esse aqui é o modelo autorregressivo simples. Aqui é o modelo ARMA, beleza? Aqui eu tenho o ARMA e eu tenho o ES, o suavização exponencial smooth. Beleza? Então, esses códigos aqui são todos que eu utilizei na aula passada. Eu coloquei eles aqui porque eu vou precisar deles aqui na frente. Agora, nós vamos fazer a previsão para muitos passos à frente. Aqui, a minha função de legs, ela já é diferente. Olha o legs aqui, ele só passava a ordem P do modelo, a quantidade de legs para trás. Porque eu sei que o meu Y é sempre, né? Eu ignoro os P primeiros legs, e aí ele continua a série. Então, ele vai pegar o primeiro depois dos P, né, da ordem P, dos legs, e daí ele continua. Só que aqui é diferente. Legs. Por quê? Aqui eu tenho o horizonte de preditivo e o lag. Então, quando eu vou gerar a minha matriz X, ela, obviamente, ela salta os P lags iniciais, porque eles não vão estar na previsão final, que esses daqui eu utilizo para prever o primeiro, certo? Só que eu tenho que considerar que ele está dando um salto, não é um salto de mais um, ele está dando um salto H na frente. Então, ele tem que parar antes de chegar no final da série, porque depois ele não tem mais dados para poder checar se ele está dando certo ou não, se ele vai gerar o conjunto de treinamento ou não. Certo? Então, aqui, a minha matriz X, ela tem N, que é o tamanho a quantidade de dados, menos P, que é esse salto que eu dou no início para pegar os lags iniciais, menos H, que é onde ele tem que parar. Né? Então, ele tem que parar, ele vai rodando os dados assim, mas ele para em um certo ponto, porque chegou no final dos dados, considerando esse salto H. Beleza? E aqui a ordem do modelo. Então, olha só. O meu Y agora, ele é o P mais H. Ele dá um salto grande na frente. É a quantidade de dados que ele vai considerar aqui. Então, a quantidade de dados que ele tem é N menos P menos H. Então, para cada P até N menos H, ele vai pegando os dados aqui e preenchendo no X. Beleza? Ele vai gerando a janelinha de dados lá. Então, a diferença aqui é que agora eu tenho o autorregressivo, só que com um horizonte preditivo diferente. Por padrão é 1, mas depois eu vou mudar. Então, ele vai pegar, vai gerar minha matriz de legs, ele vai fazer exatamente o mesmo método dos mínimos quadrados lá, certo? Só que só a matriz Y é diferente porque ela foi deslocada H passos à frente. Só isso.
Ele gera as previsões, gera os dados. O resto do código é exatamente igual. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu rodar esse código aqui. Será que eu rodei esse aqui de cima? Não rodei, antes rodei agora. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, 10 passos à frente. A ordem do modelo é igual a 12. Nós estamos falando aqui do modelo de passagens aéreas. Beleza? Então, eu vou mandar ajustar o modelo, os 100 primeiros legs, né? O parâmetro é 12, que é o P, e o meu H é 10 passos à frente. Beleza? Ele vai treinar. Veja bem, existe um método diferente para treinar os parâmetros, mas a inferência é o mesmo modelo. Só que as previsões aqui, você sabe que elas não são T mais 1, elas são T mais N. Então, quando eu mando plotar aqui, que eu faço as previsões, eu tenho que colocar o H aqui, ó. O H aqui, que eu estou dando aquele salto lá. Então, olha só, aqui eu passei até o... Onde que eu começo aqui? Range 100 mais ordem, não. Até o 100, mas isso aqui foi para ajuste. Agora nós estamos utilizando o de... Aqui eu não estou utilizando o de... Só estou mostrando o de teste. Deixa eu mostrar o de... porque ele está deslocado, né? Coloquei lá na frente, eu não previ outro. Tá vendo aqui? Por que eu preciso fazer esse deslocamento aqui na frente? Eu peguei o 100, eu estou utilizando a minha amostra, né? O tamanho da minha amostra aqui, mais o deslocamento lá na frente. Se eu não fizer esse deslocamento aqui, onde é que essa previsão aqui ela vai parar? Eu vou apagar ela aqui. Olha só, a minha série temporal parou aqui no 140. Só que eu estou prevendo 10 passos a mais. Então, esse primeiro aqui, eu estou utilizando os dados cá de trás. Né? Ele terminou no 100. Então, eu vou pegar esse lado e começo a prever aqui para 10 meses à frente. Depois que os dados acabam aqui, ele ainda prevê mais 10 meses depois. Porque isso aqui não tem dados originais para comparar. Ele está indo 10 meses depois do último dado aqui. E ele continuou repetindo a tendência aqui bem bonitinho, considerando ainda que é uma série com tendência e com heterocedaticidade, né? Achei um modelo até bem ajustado. Então, uma abordagem muito simples, mas só que lembrando, para eu fazer essa predição, eu criei um modelo específico para esse H igual a 10. Certo? Se eu quiser prever H igual a, sei lá, 20, é um outro modelo diferente. Eu estou ajustando. Aí, ó. Ele foi lá 20 meses no futuro. Esse aqui foi um outro modelo que eu construí, que é diferente daquele outro modelo de H10. Entendeu? Então, qual que é a grande questão aqui? Para cada horizonte diferente, eu construo um modelo diferente. Certo? Aqui não tem muita alternativa. Se eu quiser colocar H50 aqui, eu posso. Eu acho que, na verdade, eu não posso, porque eu não tenho nem 50 dados de treino lá. Vou colocar 30. Aí, ó. Ele já começa depois, praticamente depois do final dos dados. Então, isso aqui fica muito impreciso. Muito impreciso mesmo. Apesar de que ele está repetindo uma tendência assim, até razoavelmente bem, mas tem uma imprecisão muito grande aqui. Então, voltar aqui para os meus 12 meses à frente. Vai prever 12 meses depois aqui, um ano inteiro de dados depois. Fica bem bonitinho, diga-se de passagem. A diferença disso aqui para abordagem recursiva. Vamos lá nos slides.
Qual que é a abordagem recursiva? Eu tenho os dados de entrada, eu mando o modelo preditivo, ele vai prever um passo à frente. Eu pego esse um passo à frente e anexo aqui no final dos meus dados de entrada. Mando os dados de entrada de novo, modelo preditivo, ele vai prever o próximo dado à frente, reintroduzo aqui na entrada. Então, essa abordagem recursiva ela vai ficar repetindo isso aqui até o modelo parar. Então, se eu tenho aqui y0 e y2, com esses dados aqui, ele vai prever uma estimativa de y3. Agora, eu gerei um novo conjunto de dados. São os dados reais que eu tenho e uma estimativa do que seria o tempo 3. Então, com isso aqui, eu jogo no meu modelo de novo, uma parte são dados reais, uma parte são dados estimados. E ele gera o y4, certo? Pega esse y4, jogo lá no final dos meus dados. Agora ele tem um conjunto de valores conhecidos e um conjunto de valores estimados. Quando eu fazer a próxima previsão, mais da metade da minha entrada já são de dados estimados. Ele vai gerar mais um valor estimado. E aí vai. Vocês estão entendendo que eu estou trabalhando com muitas estimativas e cada estimativa dessa tem um erro. Toda vez que eu reintroduzo no modelo, eu estou aumentando esse erro. Beleza? E quanto mais para o futuro você vai, mais esse futuro vai ficando, digamos, contaminado, certo? Então, da estimativa 3 para frente, as estimativas são calculadas utilizando outras estimativas. E elas vão acumulando incerteza dos erros de previsão, das previsões anteriores, e essa incerteza vai crescendo à medida que você avança no futuro. E aí, isso chega uma hora que a incerteza come toda a previsão. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho. Então, como é que eu faria o AR recursivo? Passaria os parâmetros, certo? Ele vai treinar o modelo. Desculpa, ele não vai treinar o modelo, não. Isso aqui é já para o modelo treinado por horizonte igual a 1. Aqui eu falo quantas iterações eu quero. Então, eu já tenho os parâmetros treinados, passo os dados, aí ele vai, olha o loop aqui, ele vai pegar, fazer a primeira previsão, aqui está dados vezes o coeficiente, ele fez um modelo autorregressivo aqui. Isso aqui, ele gerou um resultado. Ele vai pegar o conjunto de dados e somar o resultado final. Manda para frente. E ele vai continuar repetindo isso aqui. Chega uma hora que esses dados que ele está utilizando aqui são dados que ele já previu. N dados. E aí ele vai retroalimentando as incertezas. Vocês vão ver que esse modelo aqui ele é muito menos eficiente que o outro. Então, eu vou pegar aqui, um horizonte de 10. Aquele modelo, eu ajustei um autorregressivo normal, com horizonte igual a 1, beleza? E depois, na hora de empregar, eu vou utilizar o AR recursivo para esse horizonte igual a 10. Vamos ver. Olha só. Então, aqui eu estou pegando só o finalzinho. Estou pegando esse finalzinho aqui, pegando esse finalzinho da série aqui. Beleza? Só estou mostrando ele. Só para mostrar como que fica esquisito. Tá vendo? Olha como é que ficou esquisito. Agora, compara esta previsão aqui com essa previsão aqui. Isso aqui é H10. Para ficar honesto, ficar justo. Olha lá. Você vê que ela é visivelmente mais parecida com os dados. Essa daqui ela é visivelmente mais diferente. Ela é bem mais distinta dos dados. Então, é um modo de se fazer? É um modo de se fazer. Mas à medida que você vai caminhando no futuro, a sua incerteza vai aumentando bastante. E aqui eu andei 10 passos à frente no futuro, então a incerteza fica bem grande mesmo. Mas é uma alternativa. Não é porque este daqui não funcionou que outros não vão funcionar igualmente bem. Beleza? Igualmente ruim. Tem modelos que funcionam, que conseguem... e outra coisa, tem
há de se levar em conta também a natureza da série temporal. Então, a previsão recursiva ela pode funcionar muito bem para alguns tipos de série temporal e vai funcionar mal para outros tipos de série temporal. Como é que eu vou saber para qual tipo que ela vai funcionar bem, para qual tipo que ela vai funcionar mal? Aí é fácil, é só você olhar o gráfico da autocorrelação. Quanto mais sazonal for os dados, maior a chance deles do método recursivo funcionar bem. Lembrando que é bom ter um modelo de alta ordem. Se a gente fizer aqui, esse modelo aqui, ordem 12, o mesmo modelo, de 12, ele deveria ter funcionado melhor. Se eu pegar um modelo... o que eu ia falando mesmo? Tá, lembrei. Como é que eu vou saber quando ele vai se comportar mal? Se eu pegar um modelo, se eu pegar os dados da série temporal e essa série temporal não tiver muita tendência e não tiver heterocedasticidade, o modelo recursivo provavelmente vai funcionar bem. Se você pega uma série do tipo clima, do tipo temperatura, né, ambiental, que se tiver uma tendência muito suave, provavelmente esse método recursivo aqui ele tende a funcionar bem, principalmente se ele tiver uma ordem, né, uma quantidade de legs para trás muito grande. Aí ele tende a funcionar muito bem. Agora, se você pegar uma série que tem tendência, uma série que tem heterocedasticidade, ou uma série que é puramente autorregressiva, a tendência é que isso aqui não vai funcionar legal. Ok? Por quê? Porque essas séries, elas têm um comportamento mais errático, elas são menos previsíveis do que uma série que não tem, que ela é estacionária na média, mas, por exemplo, ou ela é cicloestacionária. O que a gente pode fazer? Pode prever ela por componentes, né? Tirar a tendência, tirar a heterocedasticidade, prever só o componente cicloestacionário, né, a sazonalidade, depois reintegrar isso à heterocedasticidade e depois incluir de novo a tendência, como nós fizemos 2 aulas atrás, né? Pegar a série, dividir ela em componentes e ir prevendo cada componente isoladamente. Funciona maravilhosamente bem. Então, gente, vocês viram, eu falei aqui, que esse método recursivo ele vai propagando a incerteza, ele vai acumulando a incerteza e os erros de previsão. Como que eu vejo essa incerteza sendo propagada? Porque quando eu olho aqui na minha previsão, eu não tenho, aqui só tem a previsão do próximo valor aqui. Mas e a incerteza ao redor desta previsão? É este o grande ponto, a grande iluminação da previsão intervalar e da previsão probabilística. Qual que é o grande problema da previsão? As pessoas... Nós estamos aqui num curso de pós-graduação a nível de mestrado, nos instruindo para sermos pessoas que pensam diferente da maioria das pessoas. É para isso que serve essa aula. O que acontece com a maioria das pessoas? As pessoas, elas têm uma tendência como vou dizer, elas não compreendem a incerteza, entendeu? Elas tendem a ver a incerteza como dúvida e é o que acontece com os populares quando veem a margem de erro das pesquisas eleitorais, por exemplo. Eles entendem
aquela margem de erro como uma imperfeição, como uma dúvida que invalida aquela pesquisa, certo? Como se aquela previsão, na verdade, uma pesquisa eleitoral ele não está fazendo uma previsão, ele está fazendo uma estimativa da população a partir de uma amostra, certo? A única forma de ter certeza mesmo era se perguntasse todas as pessoas em que elas iam votar, que é o processo eleitoral, né, basicamente. Quer fazer uma outra eleição para poder prever qual é o resultado da eleição. As pessoas, como não estudaram estatística, elas não sabem muito bem como que é essa diferença entre a população, né, o todo, e a amostra. E que, como você precisa fazer estimar a população a partir da amostra, existe um grau de incerteza nisso, né, para fazer esse cálculo. Mas essa incerteza, ela é controlada. Essa incerteza é a garantia que nós temos da previsão pontual que está sendo feita. Porque ela geralmente é um valor pequeno, e quanto menor esse valor, significa que mais preciso é o método que está sendo mais preciso, mais acurado, é o método que está sendo utilizado ali. Mas isso é para as pessoas que tiveram a oportunidade de entender a estatística, que infelizmente são poucas pessoas na nossa sociedade. Então, a sociedade, ela vê aquela incerteza, ela vê aquela medição, né, como uma dúvida e como um sinal da fraqueza. Quando as pessoas que estudaram estatística veem aquela incerteza como um sinal de força da previsão. Entendeu? Então, por que quando passa geralmente a previsão do tempo, assim, amanhã vai estar fazendo 34 graus, em média. Certo? Aí o leigo, ele vai ver aquele negócio e vai colocar um número na cabeça. Um número. E ele desconsidera toda a variação de temperatura durante o dia, né? E assim, a variação ao longo das horas, para o horário de pico, que geralmente é o que faz a previsão, mesmo aquele horário de pico tem uma variação para cima, para mais. Lembrando que aquela previsão pontual é um valor esperado. Ela é uma esperança, né? Ele é aquele operador, aquele Ezinho lá, de uma variável aleatória. E a gente não comunica essa incerteza para as pessoas porque elas vão se confundir por falta de, como a gente costuma falar, por falta de letramento científico. Elas vão enxergar a incerteza e falar assim, eu não estou entendendo mais nada. A temperatura é 34, mais ou menos 2 graus. Como assim? Entenderam? Então, representar a incerteza é uma das grandes fortalezas da ciência. A ciência nunca advogou para ninguém que ela está sempre certa. Muito pelo contrário. A ciência nunca advogou para ninguém que ela tenha absoluta certeza sobre tudo. Muito pelo contrário. A incerteza, ela é parte do conhecimento científico. Ela é parte integral e fundamental do conhecimento científico. Principalmente para nós, dentro de uma disciplina de séries temporais, que se pretende, a partir de dados do passado, tentar prever o futuro. A incerteza é o nosso dia a dia. A gente está se aventurando em um terreno altamente incerto, pantanoso, né? em um terreno difuso, olhando para o que não existe, para o futuro, com base naquilo que existe, que são os dados do passado. Então, a gente precisa representar a incerteza. Esse é o melhor jeito de se fazer predição de séries temporais, é fazer predição de séries temporais probabilísticas ou intervalares. Por quê?
Porque você está olhando para o futuro e representando a incerteza que você sabe que existe ao olhar para o futuro. Você não tem certeza de nada. Quando a gente faz a previsão pontual, você passa a ilusão, para quem está vendo aquela predição, você passa uma ilusão de certeza que você não tem. Você está falando, você não tem, você teria que parar para explicar para essa pessoa qual que é o conceito de valor esperado. O valor esperado seria o valor mais provável de uma distribuição de probabilidades. Mas eu não estou dizendo que vai ser aquele valor. Estou dizendo que é o mais provável, mas existe uma distribuição de probabilidades para cada valor daquele. Como é que eu vou parar e explicar isso para o seu João da padaria? Eu teria que voltar aqui lá no início e dar aquela aula de 2 horas e meia sobre probabilidades, distribuições de probabilidade, operadores, né? Momentos de distribuição, para ele conseguir entender esse conceito. E é por isso que, na maioria das vezes, a gente vê nos meios de comunicação a previsão, utilizando a previsão pontual, que é o pior, o mais simples, o mais arcaico jeito de se trabalhar com previsão de séries temporais. Por quê? Porque ele não traz consigo uma representação da incerteza. Então, na previsão por ponto, como que a gente representava essa incerteza? A gente pegava uma previsão dentro da amostra de treino, dos dados que a gente já tem, a gente fazia uma previsão dentro daquela amostra, tirava o valor estimado do valor conhecido e a diferença entre eles era aquele nosso epsilon, que era o resíduo. Eu olhava a distribuição desses resíduos e falava assim, olha, dentro dos dados conhecidos, o meu modelo tem esse perfil de erro. Esse é o perfil do erro para os dados do meu modelo. Então, se ele tem esse perfil aqui dentro, os dados que ele não conhece, que ele nunca viu antes, que é os dados fora da amostra, o out of sample, eu acho que ele vai ter esse mesmo comportamento de erro. Certo? Então, essa é uma das formas de se representar a incerteza da predição. Olhar o quanto que o modelo ele erra nos dados que ele conhece e dizer que ele tende a errar para os dados que ele não conhece, mais ou menos ter basicamente o mesmo perfil de erro. Certo? Então, reiterando, outra coisa que nós vemos falando ao longo das aulas aqui, mas que os leigos, eles têm uma tendência eles têm uma certa resistência a adotar essa ideia, que toda previsão que a gente faz é baseada num modelo, que a gente viu, a gente está vendo hoje, que é uma equação de regressão baseada nos dados passados. Aquela equação de regressão, ela não é a verdade sobre aquele processo estocástico. Ele não é a representação última da verdade sobre aquela série temporal. Ele é uma tentativa de representação e que com absoluta certeza, a não ser que a série temporal ela seja determinística, sem nenhum tipo de ruído, se ela for determinística com zero ruído, aí provavelmente eu tenho um modelo perfeito da realidade. Mas sendo um processo estocástico que tem certeza, eu nunca terei um modelo autorregressivo ou de qualquer outra natureza que será 100% fidedigno aos dados. Todo modelo tem erro. Todo modelo tem erro. Agora, nós vimos nas últimas aulas como que eu avalio os modelos. Eu fiz análise de resíduos, eu tenho as métricas MAP, que é o erro percentual médio, né? O raiz do erro quadrático médio, raiz do erro quadrático médio normalizado, são as métricas que me dão uma noção do tamanho desse erro. Então, toda vez que eu faço uma previsão, eu tenho que ter essas métricas que eu calculei no meu modelo na cabeça, porque elas são a medida da incerteza da minha previsão até esse momento. Se eu estou fazendo a previsão pontual. Se eu estou fazendo a previsão pontual,
Se eu previ que é 10, não é 10. É 10 considerando que o meu modelo tem um MAP de 5%. Ou seja, ele tem, você sabe de antemão que ele pode ter um erro de 5%. Beleza? Considerando, ele tem uma zona cinzenta ali, que pode ser de 2,5 para cima, 2,5 para baixo, ou muito mais que isso, porque esse é um erro médio. De vez em quando ele vai errar 1%, mas de vez em quando ele vai errar 10%. Na média, ele está errando 5%. Então, todo modelo tem erro. Considere que, por todo modelo ter erro, a maneira cientificamente mais correta de fazer qualquer previsão é a previsão ou intervalar ou probabilística. Então, se você lembra que todos os modelos estão errados, aí você pensa o quão errado ele tem que ser para deixar de ser útil. Então, quando a gente calcula os resíduos do modelo, a gente sabe que os resíduos são a diferença entre o valor correto e o valor estimado. Quando o perfil do nosso erro ele é o perfil de um processo gaussiano, ruído gaussiano branco, ele é completamente IID, então a gente sabe que a gente chegou no erro irredutível, não tem como ser mais preciso que aquilo para esta série temporal. Então, se essa previsão por ponto ele nos dá essa falsa sensação de certeza, uma excelente maneira de eu incluir essa noção de incerteza, essa variação esperada dessa previsão pontual, é fazendo a previsão, por exemplo, ou intervalar ou a previsão probabilística. Como eu disse anteriormente, a previsão pontual ela é um valor esperado. Ela é um valor escalar. Aqui estou sempre considerando horizonte 1 por padrão, porque a fórmula para H diferente de 1 é diferente dessa daqui. Ah, não, essa daqui é igual, mas essa daqui é diferente. Beleza? Aí eu tenho que colocar o tamanho do H multiplicado pela variância. A variância ela vai se acumulando ao longo do tempo. Né? Eu acho que eu vou mostrar essa fórmula aqui daqui a pouquinho. Então, a previsão pontual ela é sempre um valor esperado condicional. Né? Então, ela é sempre um valor esperado. Você sabe que ela é o valor mais provável. Mas não é a certeza do valor. Então, a previsão intervalar, ela te dá uma faixa, que é esse valor esperado condicional, mais ou menos a variância condicional. Certo? E aí, a variância condicional, você te dá um intervalo assim, olha, o valor mais provável está aqui dentro desse intervalo, mas não estou falando que é esse valor. Eu posso até utilizar ele como referência, mas eu te dou a faixa da variância, né, da média dos desvios em relação à média. E você fala que geralmente está aqui. Né? Se essa distribuição for normal, aí você tem garantias probabilísticas, né, dessa faixa de valores. Se não, meu querido, você simplesmente passa a distribuição de probabilidades. E aí, a pessoa, essa distribuição de probabilidades aqui, ele vai ter a probabilidade de cada valor possível, de menos infinito até mais infinito. E, obviamente, esta distribuição de probabilidade ela está muito concentrada no entorno do valor esperado. Então, isso aqui é a previsão mais completa, a previsão probabilística. Essa é uma outra previsão um pouco mais simples, mas ela atende, porque ela te dá uma faixa a faixa mais provável do valor acontecer, do valor futuro acontecer, e a previsão pontual escalar, que é a previsão mais simples, mais arcaica e que não te dá nenhuma referência da incerteza. E por ela ser simples, fácil de comunicar, é ela que é utilizada no dia a dia. Né? Mas nós, pesquisadores que estamos aqui estudando, que estamos aqui evoluindo, a gente, para comunicar entre nós, o ideal é sempre trabalhar com a previsão intervalar e com a previsão probabilística. Então, falemos de previsão probabilística. Então, a previsão probabilística, gente, a distribuição de probabilidades, ela é sempre
associa um valor entre 0 e 1 para todos os valores do espaço amostral, né? do universo da variável endógena, certo? Lembrando que a soma desses valores tem que fechar em 1. Então, se ela associa uma probabilidade para cada valor possível, né, do universo do discurso, né, do domínio, então as pessoas podem ver, olhar, assim, qual que será amanhã a probabilidade de fazer 11 graus. É provável que amanhã faça 11 graus? Não, assim, de 3 horas da tarde, fica melhor especificando o horário. É provável que amanhã, 11 horas da tarde, faça 11 graus? É pouco provável, mas existe uma probabilidade específica para esse evento acontecer, certo? Agora, é provável que amanhã faça 28 graus, 3 horas da tarde? Existe uma probabilidade específica para este evento, e é uma probabilidade maior do que de fazer 11 graus, certo? Então, aí eu posso consultar, existe a probabilidade de fazer de amanhã, às 3 horas da tarde, fazer 100 graus Celsius? Existe a probabilidade. Ela é muito baixa, muito próxima, mas ela existe. E aí eu posso instigar qualquer valor dentro do meu espaço amostral e saber qual é a probabilidade daqueles valores. Então, é muita informação. A maioria das pessoas, para fins práticos, ele está interessado nos valores mais prováveis, né? Por isso que o valor esperado ele é tão interessante. Mas a previsão probabilística ela te dá um panorama geral de tudo que pode acontecer e qual a probabilidade associada a cada evento possível, né? Então ela é muito mais completa. A previsão probabilística, neste caso, ela tem se a gente pegar aqueles modelos que a gente já fez, o modelo autorregressivo, o modelo autorregressivo de médias móveis, autorregressivo com médias móveis e diferenciação integrada, que é o ARIMA, entre outros, todos eles têm um pressuposto que esse seu modelo, quando ele está bem ajustado, os resíduos do modelo são normalmente distribuídos. Ele segue uma distribuição de média 0, certo? Então, se você tem a distribuição dos resíduos, e aí o desvio padrão vai depender de como. Depende de muita coisa do desvio padrão, nem sempre ele é igual a 1. Vai depender da escala dos dados, vai depender do ajuste do modelo, vai depender de uma série de coisas. Mas se ele tem média 0 e um desvio padrão bem comportado, está ótimo. E outra coisa, não só eles são normalmente distribuídos, como também no modelo bem ajustado, eles são todos independentes. Ele é um processo I+D, certo? Então, por isso que se você vai ver que desde a aula passada, em todo o código que eu faço aqui, que eu ajusto o modelo, eu sempre faço as previsões utilizando os coeficientes já calculados. E em cima dessas previsões, eu pego os dados, tiro as previsões e acho os resíduos. Para que eu quero saber esses resíduos? Para achar o desvio padrão desses resíduos. Esse sigma aqui, para achar esse sigma aqui. Porque isso me permite fazer o quê? Isso me permite fazer uma previsão probabilística. A partir de agora, toda vez que eu prevejo um valor, então, veja bem, o modelo autorregressivo, ele prevê o valor esperado. Não é? Ele não prevê o valor esperado condicional? Então, agora você pensa o seguinte, eu vou assumir que aqueles dados, como eu disse aqui atrás, ele assume a normalidade dos resíduos. Isso aqui é um pressuposto daquele modelo. Então, eu sei que quando ele erra, né, ele sempre erra em torno do valor previsto,
certo? Se a média é 0, significa que ele erra em torno daquele valor. Aquele valor é o valor médio e o resíduo é alguma coisa para cima ou para baixo daquele valor que ele previu. Então, o modelo autorregressivo ele está sempre prevendo a média, que vai ser o meu mi. E eu sei que em torno desse valor mi, eu tenho aquele desvio padrão relativo aos resíduos. É a distribuição do meu erro, é a minha incerteza. Certo? Então, a maneira mais simples de eu fazer uma previsão probabilística é, no modelo AR, vamos aqui no código, fazer esse modelo de média mais ou menos variância. Então, quando eu calculo os dados, eu tenho um método de treino que tem aqui, desculpa. Geralmente é o meu AR, né? Eu treinar AR e o AR, né? Treinar o modelo autorregressivo, e isso aqui é o modelo autorregressivo. Aqui estão os hiperparâmetros da função de treino, e aqui é a ordem do modelo. Então, quando ele treina, beleza? Ele retorna para mim, tem um método de treino, ele retorna os parâmetros. O segundo parâmetro é o sigma, olha aqui. Vamos lá em cima, no ajustar modelo autorregressivo. Ele gera as previsões, acha os resíduos, acha o sigma dos resíduos, retorna tanto os coeficientes que ele calculou, quanto o desvio padrão dos resíduos. Isso no ajustar R. Olha o ARMA aqui, mesma coisa. Cadê? Ajustar ARMA, aqui, ó. Ajustar ARMA. É porque aqui ele tem os coeficientes autorregressivos, os coeficientes do médias móveis, e o último aqui é o sigma dos resíduos. Aqui nas duas funções. Certo? Então, quando eu venho aqui embaixo fazer essa média mais variância, que eu mando ele treinar, ele retorna um conjunto de parâmetros. E o último parâmetro, no meu caso aqui, eu estou pegando sempre o sigma, que é o desvio padrão. Então, quando ele faz as previsões, beleza? As previsões, olha só. Ele vou pegar 4 faixas. Ele fez as previsões aqui. Aqui eu tenho um método chamado Fill Between. O Fill Between, ele desenha um intervalo. Eu passo qual que é os valores de cima e qual que é os valores de baixo, e ele preenche esse intervalo com uma determinada cor. No meu caso aqui, eu fiz as previsões, está vendo as previsões aqui? Ele está fazendo 2 previsões, um dentro da amostra e outro fora da amostra. In sample, out sample. Beleza? Para cada um desse conjunto de amostras, isso aqui nós sabemos que é o valor médio. Eu tenho o valor médio e eu tenho o sigma aqui. Eu tenho o desvio padrão. Então, eu vou desenhar a retinha no meio, que é do meu valor médio, certo? E aqui eu vou desenhar um desvio padrão, 2 desvios padrões, 3 desvios padrões, 4 desvios padrões. E aí eu fecho a distribuição normal toda. Certo? Então, eu tenho aqui a retinha no meio, a retinha mais e menos um desvio padrão. Aí depois vem a retinha mais e menos 2 desvio padrões, e a retinha mais ou menos 3 desvio padrões. E até o 4, se eu não me engano aqui. Não, ele vai de 1 até 3 aqui. 1 até 4 é o topo, ele não chega lá no 4, ele vai de 1 até 3. Aí eu pego o I. E aqui ele vai pegar um desvio padrão, 2 desvios padrões, 3 desvios padrões. Ele pega o valor médio, menos o desvio padrão e mais... Por que 2 sigma aqui? Isso aqui está errado. Devia ser mais 1 sigma. Pronto. Aqui, então, para cada um desses métodos aqui, eu vou mostrar tanto o valor médio quanto as faixas de probabilidade, né, os intervalos de probabilidade para cada desvio padrão.
Aqui eu estou plotando a distribuição de probabilidade, beleza? Eu tenho valor médio, eu tenho sigma, ele vai plotar para mim as probabilidades de cada um dos valores possíveis para essa distribuição aqui. Aqui, mesma coisa. A diferença aqui, ele vai plotar as distribuições de probabilidade ao invés de plotar a série temporal. Então, tenho dois. Eu vou pegar a série de passageiros. Olha só. Aqui, ó, são os intervalos, tá vendo? Essa que eu falei que vinha a série de valores médios e os intervalos. E aqui são as probabilidades. Então, vou lá. Olha aqui. Aqui eu estou utilizando um ARMA, modelo com 70% de treino e 30% de teste. Aqui eu tenho 12 legs autorregressivos, mais 12 legs de médias móveis. Então, o leg total é 24. Então, olha só que interessante. Aqui é a amostra, aqui é dentro da amostra, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para mostrar essa. Não consigo. Ficou mais claro aqui para vocês aqui verem que tem várias faixas de valores aqui dentro. O preto, a linha preta aqui, é o valor real. É o valor conhecido. Certo? Esse aqui numa nova janela, fica melhor, né? Aí. Agora como é que eu dou zoom? Não dou zoom. Dou zoom. Aí. Bem melhor. Olha aqui, olhando de pertinho. Então, a linha preta é o valor real. E aqui são as distribuições de probabilidade. Então, essa linha mais escura, esse amarelo mais escuro aqui, são as previsões, mais ou menos um desvio padrão. A faixa amarelinha de trás são as previsões, mais ou menos 2 desvios padrões. E esse bem mais clarinho aqui são as previsões, mais ou menos 3 desvios padrões. Você pega aqui dentro do intervalo de média mais 3 desvios padrões, com quase, né, 100% dos casos, aqui tem um fora aqui, mas quase 100% dos casos, o valor real está dentro da distribuição de probabilidades. Isso aqui são os dados dentro da amostra. Vamos ver os dados fora da amostra? Aqui na frente. Sim. Mesma coisa, o verde escuro média mais um desvio padrão, verde mais clarinho, média mais 2 desvios padrões, e isso aqui, média mais ou menos 3 desvios padrões. Então, você vai ver que ele acerta boa parte do tempo que ele errou, mas aqui, na maior parte do tempo, os valores esperados, os valores reais, estão dentro da distribuição de probabilidades que foi predita. Então, a distribuição de probabilidades, ela não erra. Por que ela não erra, a distribuição de probabilidades? Porque ela sempre vai ter uma probabilidade para qualquer valor possível, certo? Ela sempre vai ter uma probabilidade para todos os valores possíveis. Então, se cair em qualquer valor possível, eu falo assim, eu sabia com 0,0005 de probabilidade. Então, não tem como a distribuição de probabilidade errar, porque ele sempre vai ter uma probabilidade maior que zero para qualquer lugar. Né? Nesse caso aqui. Lembrando que a distribuição normal ela é de menos infinito a mais infinito. Ela tem uma probabilidade para todo e qualquer valor do domínio. Agora, cada ponto desse aqui é uma distribuição de probabilidades. Aqui a gente está vendo as distribuições de probabilidades ao longo do tempo. Mas vamos ver aqui. Olha só, o predito. O pontinho azul é o valor predito. Você está vendo que aí tem uma distribuição de probabilidade e o vermelho é o valor real. Então, olha que maravilha. Aqui bateu exatamente o valor predito e o valor real. Aqui não. Aqui o valor real está para cima do valor predito, né? Desculpa, está para baixo do valor predito. Aqui está bem próximo, aqui está muito próximo. Então, quando você vê esta visão
e esta visão aqui são a mesma coisa, só com perspectivas diferentes. Aqui fica mais claro ver o tamanho dos erros, mas você vai ver também que todo o valor real, toda a linha vermelha, ela está dentro da distribuição de probabilidades. Ela sempre vai estar dentro da distribuição de probabilidades. Então, você vai ver que, ó, às vezes para cima, às vezes para baixo, às vezes muito colado, às vezes exatamente o mesmo valor, às vezes um pouquinho mais afastado, mas sempre eu vou ter uma distribuição de probabilidades para associar a cada um desses casos. Então, reiterando o que eu já disse, a distribuição de probabilidades não erra, porque ela sempre vai te dar uma probabilidade para qualquer lugar. E, obviamente, você estará atento, usando como referência o valor mais provável, que é o valor esperado, condicional. Lembrando que todas essas distribuições de probabilidade aqui são distribuições de probabilidade condicionais. Condicionado ao quê? Aos valores que eu utilizei, né, os lags que eu utilizei de entrada para o modelo. Certo? Isso para essa série aqui, que é muito bem comportada, né? Que é uma série, muito bem comportada, não, mas é uma série razoavelmente bem comportada, que é a série dos passageiros. Se eu utilizar para a série de Dow Jones, você vai ver que os resultados não são tão assim, não, porque, enfim, vamos abrir essa série aqui, uma nova aba. Dá um zoom nela aqui. Se bem que a série de Dow Jones, elas são muitos dados. E aqui eu teria que dar muitos dados. Eu teria que dar um zoom muito de perto aqui para ver os erros, né? E ela é uma série financeira que é um martingale, que, então, por definição, ela é como nós falamos, né? Aquele modelo que nós discutimos antes. Se você repetir o último valor, dificilmente você vai ter uma previsão que erra por muito. Né? Na média, ela vai estar sempre certa. Ainda assim, você vai ver que tem uns lugarzinhos aqui que ela bate fora da distribuição. Isso aqui é dentro da amostra. Vamos ver fora da amostra. Aí tem vários lugares aqui que ela bateu fora da distribuição, não, né? Fora do média mais 3 desvios padrões. Porque a distribuição mesmo, ela cobre menos infinito a mais infinito, né? Neste caso. Mas ainda assim está até razoavelmente bem dentro dos intervalos preditos aqui. Está bem comportadinho. Vamos dar uma olhadinha aqui nas distribuições de probabilidade. Aqui, ó. Olha, esse daqui errou bastante. Né? Lembrando que essa distribuição de probabilidades aqui também, olha aqui no código. Cadê? Prob. Ela pega só de -3 a +3 dias padrões. Se eu colocasse -4 a +4, aí as distribuições aqui ficariam bem achatadinhas, porque o intervalo de -4 a +4 desvios padrões é muito grande mesmo. Vou fazer uma experiência aqui. É muito grande e pouco significativo. Vamos lá. Até que ela não ficou tão achatadinha, não, mas ó, ela já pegou bem na parte bem mais achatadinha aqui embaixo. Olha lá. Também estava no finalzinho do terceiro desvio padrão, porque o quarto desvio padrão veio daqui até aqui, né? Aqui. Essa daqui saiu de 4 desvios padrões. Nossa Senhora, esse daqui errou por muito. Mas, na maior parte, eles erraram por pouco, razoavelmente pouco. Esse aqui ele errou por muito. Deve estar com 5 desvios padrões de distância. Então, só para reiterar, a distribuição, isso aqui é uma vista da distribuição probabilística, né, ao longo do tempo, né, sobre os valores da série temporal, né,
E aqui são as distribuições de probabilidade, com o valor predito e aqui o valor real esperado, para a gente ter uma noção, né, dessa comunicação da incerteza, né? Então, aqui são duas formas de comunicar incerteza. Cientificamente, obviamente, a gente utiliza muito mais esse gráfico aqui, por quê? Porque ele cabe muito mais informação, né? Imagina você pegar aqui 400, na verdade, que são 500, né? 500 distribuições de probabilidade igual essa aqui, né? Aqui só tem 10. Agora, imagina 400. Fica inviável, né? Então, essa aqui é uma forma de comunicação mais assertiva, mais fácil, e ainda assim dá para ter uma noção do quão bem ajustada, né? Do nível de incerteza que a gente tem em torno de cada um desses pontos. Então, uma maneira simples de comunicar incerteza, sem utilizar muitos números, é essa forma visual que qualquer pessoa, mesmo pessoas sem muito treinamento estatístico, eles conseguem entender que existe uma zona mais provável aqui e essa zona vai diminuindo à medida que sobe e desce aqui. Beleza? Beleza. Isso não é o único jeito de se fazer previsão probabilística, certo? Esse método aqui, ele é muito, digamos, ele é fortemente calcado na premissa de que os resíduos são normalmente distribuídos. Uma premissa que nem sempre é verdadeira. A gente já parte desse pressuposto. Nós vimos que para esses dois casos aqui, a premissa está adequada, ela resolve o problema, certo? Mas nem sempre isso vai ser verdade. Então, a gente tem vários outros tipos de métodos que a gente pode utilizar. Antes de chegar lá, a gente tem que discutir algumas métricas, né? Mas, antes de discutir essas métricas, a gente podia fazer uma pequena pausa. Bom, retomando. A gente não pode utilizar as métricas que a gente estava utilizando até então para avaliar previsão probabilística. Por quê? As métricas que a gente viu na aula passada, RMSE, RMSE, MAI, MAP, erro direcional, todas elas foram pensadas para funcionar com previsão pontual. Quando a gente muda para a previsão probabilística ou intervalar, aí as métricas para a gente avaliar a qualidade da distribuição, da qualidade da previsão, elas são diferentes. E a métrica padrão para se avaliar previsão probabilística é o CRPS, que é o Continuous Ranked Probability Score, que é uma versão do erro absoluto médio para distribuições de probabilidade, né? Então, quando você pega o CRPS, primeiro vai pegar a distribuição de probabilidade normal e converter na distribuição de probabilidade acumulada. Aí ele vai pegar a distribuição de probabilidade acumulada e vai ver em que ponto aqui está o valor real, o valor esperado, certo? Ele vai colocar uma retinha aqui. Então, ele vai pegar a distribuição de probabilidade e vai colocar sobre essa reta e ver qual que é a área que está antes do valor real e qual que é a área que está depois do valor real. Certo? E aí, a soma dessas áreas, né, o quadrado da soma dessas áreas, ela é o CRPS. Ele vai nos medir a precisão. Qual que é o ideal? Qual que é o ideal do CRPS? Qual que é o valor ideal? É que, como eu acabei de explicar, aqui está, desculpa, eu peço perdão, porque isso aqui não é a distribuição de probabilidade, isso aqui é uma distribuição, deveria ser uma distribuição de probabilidade acumulada, ok? Está aqui a distribuição de probabilidade acumulada. Então, o que ele está querendo medir? Ele está querendo, qual que é o ideal? O ideal, né, o valor do CRPS ideal,
é que a distribuição de probabilidades esteja exatamente centrada no meio do valor esperado, que não tenha nem muita coisa antes e nem muita coisa depois, ou que tenha exatamente a mesma quantidade de probabilidade antes e depois. Aí ela está calibrada, certo? Então, ela não pode ser nem muito espalhada, porque aí a minha distribuição de probabilidades ela é pouco específica, ela é pouco acurada, né? Ou ela não pode estar muito deslocada do valor real, né? Nesses dois casos aqui, ela está bem deslocada do valor real. Então, isso significa que a distribuição de probabilidade ela está descalibrada. A boa distribuição de probabilidade ela é bem fininha em torno do valor esperado, certo? E centrada no valor esperado e não é muito dispersa, né? Não varia muito, a variância em torno desse valor não é muito grande. Então, essa é basicamente a ideia do CRPS. A única coisa que está errado aqui, que depois eu vou corrigir, é que essa distribuição aqui não é a distribuição de probabilidade, é a distribuição acumulada de probabilidade. Ele vai medir o espaço entre os dois lados aqui. Então, qual que é o grande pró da distribuição probabilística? Ele oferece um panorama completo da incerteza. Então, ou seja, ela é a distribuição mais informativa que existe, porque ela te dá toda a informação possível do que é mais provável, do que é menos provável, para todos os valores. Qual que é o problema? É porque é informação demais. Certo? Geralmente, calcular a distribuição de probabilidade não é muito barata, é muito mais simples calcular só o valor esperado. Mas a grande questão mesmo é a dificuldade de compreensão para um público mais leigo, ok? Para entender a incerteza da previsão. Uma alternativa para isso é a previsão intervalar. A previsão intervalar ela está no meio do caminho entre a previsão pontual e a previsão probabilística. Ela não é tão completa quanto a previsão probabilística, mas ela tem a sua forma de transmitir a incerteza da previsão, certo? Então, a previsão intervalar, que nós estamos representando por esse I, ela é sempre um intervalo que tem um limite inferior e um limite superior. E dentro desse intervalo aqui, eu estou dizendo que o valor esperado ele está contido dentro desse intervalo, certo? Então, essa noção de incerteza ela é interessante porque ao invés de dar um valor só e a pessoa ter que olhar para cima e para baixo para imaginar qual que é a zona ali, né, de maior probabilidade, a previsão intervalar te fala assim, olha, com X% de probabilidade, né, o valor está aqui dentro. Então, o intervalo preditivo ela é uma previsão intervalar associada a um nível de confiança. Assim, olha, eu tenho uma confiança de que com 75% de probabilidade, o valor, o futuro, vai estar dentro desse intervalo. Beleza? Ou seja, a probabilidade de que o valor futuro esteja contido dentro do intervalo que a gente propôs é igual àquele nível de confiança lá. Então, a média mais variância com nível de confiança alfa, beleza? Ele aí para cada número de intervalos, ele vai te dar um nível de confiança maior. Nesse caso aqui é 1 menos a probabilidade, né? Então eu tenho aqui o intervalo, ele é a média mais ou menos o número de intervalos de confiança, né? Vezes o intervalo de confiança. Sabendo que a média é o valor esperado condicional e o desvio padrão aqui, né? É o sigma ao quadrado. Sigma é a variância condicional. Então, para cada valor de I, né, para cada número de intervalos de confiança, eu tenho um nível de significância, certo? Se eu estou olhando para um só,
eu tenho o meu alfa igual a 0,16. Significa que o meu intervalo de confiança é 1 menos 16. Aí vai dar em torno de 84%. Aqui nós temos o intervalo de confiança de 95% e aqui de 99%, certo? Para aquele valor. Então, você nunca vai ter o intervalo de 100% de certeza, porque ele é infinito. Se eu pegar aqui o 4, ele vai dar A igual alfa igual a 0,01, 0,05, se eu não me engano, na verdade, que é 99 ponto alguma coisa. Mas você nunca vai chegar no 100%. Olha, você pode criar um intervalo de 100%, que é só criar um intervalo preditivo de menos infinito até mais infinito. Aí, com 100% de certeza, o valor predito estará lá. Uma outra forma de fazer, aí, qual que é a grande questão dessa previsão de média mais variância? Porque, como você está predizendo, você está assumindo que a distribuição de probabilidades ela é uma distribuição normal, ela é simétrica, certo? Estou lembrando aqui que no dia da aula lá de distribuições de probabilidade, a palavra simétrica me fugiu da cabeça. Se não me engano, foi o Gabriel que me ajudou a lembrar a palavra simétrica aqui. Então, enfim, a distribuição normal ela é simétrica. Então, o limite inferior e superior eles são espelhados, né? No caso de você não ter essa certeza, você pode utilizar uma função quantil. A função quantil ela é um modelo autorregressivo também, certo? Mas que utiliza uma função de custo diferente. Lembrando que. Sono. Lembrando que o método dos mínimos quadrados ele utiliza como função de custo o erro quadrático médio, certo? A função quantil ela vai utilizar uma outra função de probabilidades aqui. Então, lembrando que a gente tem a função quantil. Lembrando lá da aula de probabilidades. As quatro principais funções de probabilidade são a função P, que é a distribuição de probabilidade, que pode ser de massa de probabilidade ou densidade de probabilidade. A função F, que é a função acumulada, certo? A função Q, que é a função quantil, que é a inversa da função F. E, por último, você tem a função... Oh, meu Deus. Que é a Fourier da distribuição, que é a função geradora de momentos. Não. Função característica, pronto. A função característica. Então, essas são as quatro principais funções de probabilidade. Não são as únicas, tem outras. Beleza? Então, se a gente tem a função acumulada, a inversa, a função acumulada, você dá um valor do domínio e ela te dá a probabilidade acumulada. A função quantia é o contrário. Você dá uma probabilidade acumulada, certo? E ele te retorna qual que é o maior valor possível para aquela probabilidade acumulada. Então, uma é inversa da outra. Então, com a função quantil, pensando que eu tenho uma distribuição de probabilidades preditiva, eu quero um intervalo que tem o quantil, por exemplo, o quantil 0,5 e o 0,95. Aí eu, por exemplo, tenho um nível de confiança de 10%, certo? De 5 até 95. Beleza? Deixei 5 para baixo e deixei 5 para cima. Então, eu quero saber quais são os valores que ocupam, né, esses quantis na minha distribuição de probabilidade. Isso aí, você pensa, então eu teria que calcular a distribuição de probabilidade para daí calcular a função acumulada para daí achar a função quantil para gerar esses valores. Não necessariamente. Existe o modelo de autorregressão de quantis. O que é o modelo de autorregressão de quantis? Dado um conjunto de valores passados, ele te dá, e um valor de quantil, né? Obviamente, ele te fala qual que é o valor que está naquele quantil. E aí, obviamente,
para cada quantil, você tem que gerar uma equação de regressão diferente. Beleza? Então, o QAR ele é um modelo autorregressivo que calcula o valor da distribuição, né, para um determinado quantil. Então, por exemplo, se eu quero ter um intervalo preditivo, se eu quero, por exemplo, fazer uma previsão pontual, eu vou pegar o quantil da mediana, o quantil 0,5, que é o valor que está na mediana, certo? E se a distribuição for uma distribuição normal, também será a média. Isso aí eu faço uma previsão pontual. Mas, geralmente, eu vou utilizar a autorregressão de quantis para pegar dois intervalos. Então, eu vou ter um modelo, por exemplo, para pegar o quantil 0,05 e o quantil 0,95. Então, eu funciono com dois pares de regressões e aí eu vou construindo os intervalos, certo? Se eu não me engano, eu acho que eu estou pulando aqui, eu acho que tem até outras. Ah, não, já vim aqui direto na previsão intervalar na função quantil. Então, eu tenho um método de treino aqui. Cadê? Aqui eu estou pegando o intervalo interquantil. Nesse caso aqui, eu estou pegando o intervalo interquantil para uma distribuição normal. Não estou calculando o QAR. Deixa eu ver se eu tenho o QAR. Não, eu não pulei o QAR, que eu tenho só o ARC. Beleza? Que eu vou explicar ainda. Então, aqui eu estou utilizando uma distribuição, fazendo um método só para poder plotar esse gráfico aqui, mas eu estou utilizando o ARMA e o ARIMA e, junto com eles, eu estou retornando o sigma, então eu estou utilizando a distribuição normal e ele vai mostrar aqui para mim só os intervalos de quantil, ok? Então, vou gerar essa e vou colocar ela aqui numa nova tela, para a gente poder dar um zoom nele aqui. Olha aqui. Aqui estão os diversos quantis, viu? Para alfa 0,01, então nós estamos falando de um intervalo de probabilidade de 99,9%, né? Porque tem ele duas vezes, não sei porquê, depois aqui tem de 0,9%. Ah, tá, é porque ele tem o de cima e o de baixo, vai aparecer duas vezes aqui, tá claro. E aqui com intervalo de confiança de 50% de probabilidade, vai ser o roxinho aqui. Então, olha aqui, o preto, obviamente, a linha preta é o valor real. Aqui tem os diversos. Lembrando que esses intervalos de quantis aqui, eles são para a distribuição normal. Porque isso aqui é uma outra forma. Por que essa forma ela é interessante? Porque você sabe exatamente a probabilidade que está dentro de cada quantil aqui, de cada intervalo. Né? Você estabeleceu o alfa, né, que é seu nível de confiança, e ele vai gerar aquele intervalo e você sabe a probabilidade do valor real estar dentro daquele intervalo. Isso, então, você tem isso. A gente estava fazendo aquela função quantil lá, utilizando os quantis da distribuição normal. Eu não demonstrei ali, foi o QAR, né, que é a autorregressão de quantis, que ele estima aqueles valores utilizando um método autorregressivo. Beleza? Mas tem bibliotecas para isso, se eu não me engano, a própria Stats Models tem o modelo QAR. O ARC, inclusive, isso aqui é fruto de uma pesquisa que depois o autor, que eu não me lembro o nome dele aqui agora, ele ganhou o prêmio Nobel, prêmio Nobel de Economia, por essa pesquisa.
Isso nos anos 80. Então, o ARC, até então, você tinha o mercado financeiro, os modelos eram muito bons em prever o valor médio, mas tinha uma questão que é o seguinte: o mercado financeiro ele tem, por exemplo, ele tinha como fazer a previsão, né? Geralmente quando o mercado está tranquilo, né? Quando o mercado está sem muita movimentação, a variação, você tem um modelo autorregressivo, ele vai te prever o valor, mas a incerteza em torno desse valor é pequena, porque o mercado está calmo. Mas quando chega uma época em que a volatilidade está muito grande, o que é a volatilidade? Os preços sobem ou caem muito rapidamente, isso é muito fácil de ver aqui na série temporal aqui na série temporal do Dow Jones. Então você tem um modelo aqui que ele tem uma tendência, mas ele está mais ou menos estável nessa tendência. Aí ele chega num pico aqui, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Então isso aqui é um período de alta volatilidade do mercado. Tá vendo? Isso aqui é um período de alta volatilidade. Isso aqui é um período de grande estabilidade, um período altista, depois outro período de estabilidade. Aliás, isso aqui é um período de média estabilidade. Tem uma volatilidadezinha assim, mas não muito grande. Depois ele entra num período de subidas, 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 alta volatilidade. Então, o modelo ARC, ele foi um modelo proposto para se predizer um intervalo, e esse intervalo é o seguinte: ele representa qual que é a volatilidade. Ele estima a variância, utilizando os últimos resíduos. Então, olha só como que é legal. Ele pega os resíduos, né, a diferença entre os valores previstos, né, e os valores reais para trás, e estima um conjunto oh, meu Deus, de coeficientes aqui. E então, isso aqui nós estamos falando da média móvel, né? Da parte lá que é estimada a partir do erro autorregressivo. Então, qual que é o grande problema aqui? Ele quer estimar a variância, ele quer prever, ele não está querendo prever o valor médio, ele está querendo o valor esperado, ele quer prever a variância. Então, ele está prevendo a incerteza baseado nos últimos erros que teve. Veja bem, o que isso aqui tem diferente nas coisas que nós previmos ali para trás? Quando eu previ o modelo de média mais variância, a variância ela tinha sido computada durante o treinamento do modelo. A variância tinha sido computada durante o treinamento do modelo e ela permanece a mesma dali para frente. No que você treinou o modelo, você mediu os resíduos com os dados de treino, você estimou aquela variância, dali para frente você parte do pressuposto que a variância vai ser sempre igual. Beleza? O que muda é a média, mas a variância vai ser sempre igual. Mesma coisa no modelo de quantile. Você estima aquele durante o treinamento e a variação dos quantis ali, ela vai ser sempre a mesma dali para frente. Qual que é a lógica do modelo ARC? Ele diz o seguinte: a variância muda. A variância muda de acordo com a volatilidade da série temporal. Então, quando o modelo ele começa a acertar muito, né, aí o resíduo fica pequeno, os últimos resíduos ficam pequenos, é porque a volatilidade está baixa. O comportamento da série temporal está bem previsível. Aí, o intervalo que ele vai prever fica fininho. Por que o intervalo fica pequeno? Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: pode confiar na previsão, porque o modelo está acertando bastante, porque a volatilidade está pequena. Mas quando o mercado começa a ir para cima e para baixo, o modelo começa a errar demais, aí ele fala assim: olha, nós estamos passando por um período de grande volatilidade, a incerteza está muito grande, aí ele joga o intervalo bem grande, fala assim: olha,
O intervalo está grande porque a volatilidade está grande. O modelo pode prever muito, pode errar muito para cima e errar muito para baixo. A lógica do ARC é que ele parte do pressuposto que os outros modelos não utilizaram, de que a variância, beleza, ela é condicional. Todos os outros modelos de previsão intervalar que a gente viu até agora, não só o intervalo, mas ele parte do pressuposto que a distribuição de probabilidades ela tem uma variância constante. E o ARC ele fala, não, essa variância não é constante, ela é uma variância condicional, ela varia, né, o meu sigma aí, a minha variância, ela depende dos meus últimos resíduos. Beleza? Então, se os resíduos, né, aí é muito interessante isso aqui, porque para determinar o que, né, a ordem do modelo, a ordem do modelo ARC, né, você tem que analisar a função de autocorrelação dos resíduos ao quadrado, porque os resíduos eles são ID, mas o quadrado dos resíduos não necessariamente. Né? Isso é muito interessante. Então, olha só que legal. O modelo GARC, né, o ARC generalizado, é o seguinte, ele tem um coeficiente, ele pega a última variância, ele pega a série temporal das variâncias, beleza? Mais uma média móvel sobre os erros. Então, ele é um modelo autorregressivo das últimas variâncias dos dados, mais os resíduos. Cara, isso é muito legal. Então, vamos dar uma olhada aqui no código do modelo ARC. Olha aqui o modelo ARC. O modelo ARC, você passa os resíduos e um conjunto de parâmetros, que geralmente é a ordem, né? Aí você faz um ajuste do modelo autorregressivo do quadrado dos resíduos. Isso é muito interessante. E aí você, aqui, o modelo ARC, você passa os últimos resíduos, ele vai prever qual que é a série. Ai, caramba. O próximo... Que isso, gente? O próximo sigma, né? Ou seja, a próxima variância para o próximo tempo. Então, olha só que legal. Aqui eu vou passar uma série, vou passar os valores originais, os valores previstos e a quantidade de parâmetros que eu tenho, né? Os hiperparâmetros. Aí ele vai ajustar o modelo ARC e vai avaliar como que essa variância muda ao longo do tempo. Isso aqui vai ser legal para a gente ver. Olha só. Ajustar ARC, não rodei você. Pronto. Veja bem, gente, eu ajustei o modelo ARMA da minha série temporal de passagens, certo? Passagens de passageiros aéreos. Daí eu fiz as previsões utilizando esse modelo ARMA. Com essas previsões, os valores da série, esperados da série e minhas previsões, ele vai gerar um modelo de ARC, né? Um modelo modelo heterocedástico, né? De intervalos de variância heterocedástica, e ele vai tentar prever o tamanho do intervalo. Então, você vai vendo que, à medida que o tempo vai passando, alguns intervalos são grandes e outros intervalos são pequenininhos. Entendeu? À medida que ele vai acertando muito, à medida que ele vai errando muito, os intervalos vão ficando grandes. Então, aqui, ó, ele acertou bastante, o intervalo era fininho. Aí ele começou a errar, o intervalo foi ficando grande. Depois ele começou a acertar de novo, o intervalo fica pequenininho. Aí ele começou a errar de novo, o intervalo fica grande. A cada momento, ele vai ajustando a largura do intervalo para dizer, olha, não estou com muita certeza do futuro. Quando ele está muito confiante que os últimos resíduos são muito pequenos, ele joga o intervalo pequenininho. Só para vocês terem noção, vamos comparar essa série aqui de intervalos
Beleza? Aqui tem vários intervalos. Com esses outros aqui, que era determinístico. Ó, o intervalo é sempre do mesmo tamanho. Os intervalos não mudam de tamanho. Porque, ó, a distribuição de probabilidade, a variância da distribuição de probabilidade é sempre igual. Aqui no ARC, ele já adota uma outra postura de dizer, olha, aqui o do quantil também, do quantil, eles eram sempre do mesmo tamanho. Aqui ele está na vertical, mas ele é dessa largura aqui. Mesmo, ó, olhando no detalhe, sempre do mesmo tamanho os intervalos. Sempre do mesmo tamanho. Quando a gente vem no modelo ARC, os intervalos têm tamanhos diferentes e o tamanho do intervalo está sempre refletindo a incerteza naquele momento. Então, eu vou pegar aqui para a série 2, que é muito mais complicada, que é a série do Dow Jones. Você vê que ele fica maluco, olha. Tem horas que os intervalos ficam grandes, depois eles ficam pequenininhos, porque exatamente tentando ajustar os erros com a incerteza. Então, esta série GARC e ARC, elas são modelos para estimar a variação da incerteza, né? A variação da incerteza ou a estimar a volatilidade da série temporal. Quanto que o modelo tá? Você tem um modelo de média, né? Ele precisa de um modelo de média, e o GARC ele só vai prever a variação da incerteza em relação ao modelo que está tentando prever o valor médio. Assim como nas previsões probabilísticas, a gente tem métricas próprias para avaliar a previsão intervalar. No nosso caso aqui, por exemplo, a gente tem a cobertura. O que é a cobertura? Você dá um valor de intervalo e você vai contar quantas vezes o valor esperado ficou fora desse intervalo que você disse que ia acontecer. Então, toda vez que o valor esperado está contido dentro do intervalo, ele conta 1. Toda vez que ele está fora do intervalo, ele conta 0. Depois ele vai tirar a média e vai te dar uma probabilidade, né, uma média de qual que é a cobertura, ou seja, quantas vezes o seu intervalo de previsão cobriu de fato o valor real, né? Então, uma métrica de qualidade. E essa métrica de cobertura ela tem que ser convergente com a probabilidade que você tinha proposto inicialmente para aquele intervalo. Se essas métricas não conversarem entre si, então o seu modelo de previsão intervalar está descalibrado. Então, olha aqui. Essa aqui é a série temporal real de preto, e aqui foi o meu intervalo preditivo, em vermelho. Você vai ver que nessa daqui de cima tem vários valores que ficaram fora, né? Então, a cobertura desse modelo de previsão intervalar aqui é baixa. Agora, olha a cobertura desse modelo aqui embaixo. Essa daqui é uma cobertura de 100%. Por quê? Porque os meus valores nunca ficaram fora do intervalo de predição. Certo? Só para citar alguns valores aqui que ficaram fora do intervalo preditivo. Existe ainda duas métricas. A primeira é calibração. A calibração é a largura média. Por que calibração? Porque, para você ter cobertura, é só você jogar um intervalo que é sempre largo. Só que o intervalo largo demais, você quer saber qual vai ser a temperatura de amanhã? Eu te digo com certeza. Amanhã, 3 horas da tarde, ela vai estar entre 10 graus e 50 graus. Eu vou acertar essa previsão. Com certeza vou acertar essa previsão. Porém, certeza também é demais, né? Mas muito provavelmente eu vou acertar essa previsão. Mas esse intervalo que eu disse aqui, ele é útil para o usuário? Não, porque ele é largo demais. Entendeu? Então, se ele é largo demais, aí acaba que aí é fácil, né? Dou um intervalo assim intencionalmente muito largo, que não quer dizer nada, e pronto. Então, a calibração, ela mede isso. Ela vai te dizer qual é a largura média dos intervalos. Assim, olha,
esse seu modelo está prevendo intervalos que são largos demais ou eles são, se eles são largos demais, eles são muito pouco precisos, né? E a nitidez, por outro lado, ele vai te falar o seguinte: pensa lá no GARC, que os intervalos eles variam de tamanho, certo? Ele vai te dar o seguinte: se a calibração é o tamanho, a largura média do intervalo, a nitidez é qual que é a variação do tamanho do intervalo. Como se fosse a média e variância, só que aplicado a intervalos. Não existe valores de referência, né, de calibração e nitidez. Tudo vai depender do problema. Então, qual que é um intervalo interessante para você ter uma previsão, por exemplo, de temperatura para um horário específico? Cara, 3 graus. Sei lá, 1,5 grau para cima e para baixo. É uma largura boa. Se você me fala 3 graus para cima e para baixo, isso é uma variação térmica muito grande. Então, você pega aí de 20, pode ser 21 graus, que está razoavelmente frio, e pode ir lá para 26, 27 graus, que está bem quente, né? Bem mais quente, pelo menos. Bom, uma coisa que a gente viu até aqui é que a gente estava sempre fazendo a previsão intervalar e a previsão probabilística para um passo à frente. Só que quando a gente olha para muitos passos à frente, aquelas fórmulas todas mudam, né? Então a gente pegou os dois casos aqui. A gente viu a previsão para muitos passos à frente que a gente viu no início da aula, e agora a gente vai misturar a previsão intervalar e probabilística para muitos passos à frente. Então, qual que é a abordagem correta? Como eu não tenho, veja bem, eu não tenho aquela abordagem que eu treino um modelo específico para cada horizonte de previsão específico. Então, a minha abordagem especialista era também treinar um modelo de variância para cada modelo específico. Aí eu teria que analisar os resíduos de cada modelo e para aquele tempo, né, para aquele H, e estimar a variância naquele H. Então aí fica mais fácil, né? E essa abordagem especialista, ela vai utilizar em todos aqueles modelos lá, no ARMA, no QAR, no ARC, no GARC. Se você tem um horizonte, você calcula qual que vai ser a variância específica. Você tem um modelo para um horizonte, né? Você vai calcular a variância específica, o signo específico para aquele modelo naquele horizonte. Certo? Deixa eu ver se tem um aqui. Então, não, isso aqui já é o outro. Isso aqui é um estimador para quando você tem modelos... modelos que são recursivos. A abordagem recursiva, nós já falamos no início dela, a abordagem recursiva ela tem um problema, porque você vai introduzindo, né, as predições na entrada. Toda vez que você introduz a predição na entrada, você está acumulando incerteza. Isso nos faz pensar que o desvio padrão, dado que eu conheço o desvio padrão agora, de T mais 1, por exemplo, para H passos à frente, como que vai ser a propagação desse desvio padrão ao longo do tempo? Existe uma fórmula até simples. Né? É o seguinte: se o meu horizonte, a minha estimativa é para T mais 1, baseada em T, o meu resíduo em T mais 1 é normalmente distribuído com sigma zero e desvio padrão, com sigma zero, com média zero e desvio padrão sigma ao quadrado. Isso aqui foi medido diretamente nos resíduos do conjunto de treino. Certo? Mas o que acontece? Quando eu vou para T mais 2, né? Aí eu estou utilizando uma estimativa do passado para poder, como entrada, para prever o futuro. Aí eu estou acumulando essa incerteza. Eu dobro o tamanho do sigma. E a mesma coisa, quando eu me afasto lá e utilizo essa segunda estimativa para gerar uma terceira estimativa, eu triplico o sigma. Então, essa abordagem recursiva aqui, ela vai pegar
o sigma inicial, que foi medido diretamente a partir dos resíduos dos dados, e ele vai escalonando, né? Então, aqui, esse aqui é o meu zero sigma, porque é o dado que eu conheço, não tem incerteza. Mas a partir do momento que eu faço uma previsão, utilizando isso aqui, aí eu já introduzi uma incerteza, né? Esse aqui é o meu valor médio provável, mas eu tenho uma incerteza para cima e para baixo. Beleza? Então, esse aqui é o meu um sigma. Só que veja bem, isso aqui é o meu valor mais provável, mas pode acontecer esses dois valores aqui. Eu não sei qual dos dois aconteceu, porque eu estou prevendo o futuro. Então, se eu vou pegar uma abordagem recursiva e vou utilizar esse valor que tem essa incerteza aqui e vou gerar mais um valor em cima dele, aí eu posso contar que esse daqui vai gerar mais uma incerteza lá, mas pode ser que tenha sido esse valor e ele ainda tem uma flutuação aqui, e pode ser esse valor aqui também, que ele ainda pode gerar mais. Então, eu gerei, você está vendo que ficou mais disperso, aqui está mais concentrado, aqui ficou mais disperso a quantidade de valores prováveis no futuro, porque aí é o acúmulo de várias possibilidades de cada um deles aqui que pode acontecer. E assim vai. À medida que eu vou progredindo, a dispersão vai aumentando. Então, eu estou pegando só esse aqui. Eu não olhei isso daqui, eu olhei isso daqui. Cada um deles gera um conjunto de possibilidades no futuro. Então, à medida que eu vou andando no futuro, a minha distribuição aqui, ó, ela era muito precisa, pertinho do valor médio. Mas à medida que eu vou andando no futuro, ela vai ficando cada vez mais, a variância da distribuição vai aumentando cada vez mais, e meu nível de certeza sobre os valores futuros, sobre esse valor médio aqui, cada vez, olha, a probabilidade desse valor aqui era alta. Mas no futuro, aumentei a variância, a probabilidade diminui. No futuro, eu aumentei a variância, a probabilidade diminuiu mais ainda. Então, eu tenho, quando chega em um determinado horizonte, você chega próximo à distribuição uniforme, onde você tem a incerteza praticamente em todos os valores é muito alta, certo? Então, vamos dar uma olhada nessa abordagem aqui. Essa aqui é uma abordagem simples, né? Porque você tem o sigma inicial, né? E você tem um parâmetro aqui também, que eles chamam de beta, que é uma suavização, né? Vou dar um exemplo simples aqui. Too many values to unpack. What? Aonde? Uhum. Por que deu errado? AR recursivo, parâmetros. Oxe, ajustar arma. Ele retorna 2 valores mesmo, não? Ele retorna 3. O alfa, o beta e o sigma. Tá certo. É porque aqui tinha que ser. Por que eu estou utilizando arma e não AR aqui mesmo? Vou fazer um experimento aqui. Ele foi planejado para um AR. Então tá aqui. Então eu tenho um horizonte para 5 passos à frente. Eu vou pegar aquela minha série de passageiros, que tem ordem 12, ajustar o modelo autorregressivo aqui. Esses aqui são os parâmetros. Depois eu vou utilizar o AR recursivo. Para essas previsões aqui, eu vou gerar os sigmas. Tá vendo aqui? Eu vou plotar aqui o valor esperado dela. Aqui. E a minha série. Beleza? E aqui eu vou gerar cada um dos intervalos. Você está vendo que, à medida que o tempo vai passando, a linha azul aqui é o valor esperado, é o valor médio, a previsão pontual do modelo autorregressivo.
Esses outros valores aqui representam a incerteza desse valor. Olha só. Então, o preto é o original, o azul é o previsto. Aqui tem intervalo de 1 sigma, né? Intervalo de 2 sigmas, ao laranjinha, e o intervalo de 3 sigmas, 3 padrões de distância. Só que essa incerteza, à medida que ele vai se distanciando dos dados originais, para cada passo que eu dou no futuro, a minha incerteza vai aumentando. Certo? Então, o que eu fiz aqui? Aqui eu fiz a previsão, com minhas previsões com modelo autorregressivo recursivo, estou plotando elas aqui, e aqui, para cada um dos meus intervalos, eu estou chamando calcular sigma. É esse aqui, ó. É o sigma inicial, multiplicado por um valor de atenuação beta, que eu estou utilizando o meu beta aqui, de 0,9, quase nada. Né? Ele está pegando só uma fração, porque aqui ele vai crescer. Se eu colocar de 1 aqui, ele vai crescer. Ele vai ser mais agressivo que isso ainda. Vejamos. Ele vai crescer mais rapidamente ainda. Beleza? O 0,9 aqui está um pouquinho mais restrito do que estava antes. Então, onde é que eu estou? Previsões. Aqui estão as minhas previsões do valor médio, com aquele autorregressivo recursivo. Eu plotei eles. Então, para esse sigma inicial, que foi calculado aqui junto com os parâmetros, é o último parâmetro, é o meu sigma, né, que foi calculado nos resíduos, no conjunto de treino. Aqui eu estou partindo do pressuposto que ele não vai ser igual. Né? Por quê? Por que ele não vai ser igual? Porque eu estou reutilizando, ele é um modelo de previsão para múltiplos passos à frente. Então, uma boa parte das minhas previsões do futuro está reutilizando outras predições. Então, eu estou acumulando incerteza e, à medida que eu vou avançando para o futuro, a minha incerteza ela vai engolindo tudo aqui. O valor predito é esse, sim, mas o intervalo de incerteza que tem ao redor desse valor, porque essa incerteza foi se acumulando ao longo do tempo. Então, para cada passo que eu dou, eu calculo um sigma diferente em função do deslocamento do tempo dos últimos dados que eu conheço. Os últimos dados que eu conheço foram esses daqui que eu utilizei para prever. Ainda tem os dados depois aqui, mas que eu estou utilizando só para a gente acompanhar a qualidade dessa previsão desse modelo. Mas os modelos, os dados de teste que ele está utilizando são esses daqui. Certo? Daí para frente ele está reaproveitando as predições. Então, aqui nesse modelo, para quando eu estou fazendo múltiplos passos à frente, eu tenho que considerar o aumento da variância, o aumento da incerteza acumulada pelos pelas previsões anteriores. Não pode ser o mesmo modelo de previsão intervalar que a gente estava utilizando. É basicamente essa abordagem recursiva que eu estou falando aqui. Olha, conforme o horizonte vai crescendo, né, eu vou acumulando ele, multiplicando o tamanho do horizonte, a variância, o desvio padrão conhecido, multiplicado pelo horizonte preditivo e um atenuante aqui, né, um suavizante beta, que pode ser 1, se você não quiser suavizar de jeito nenhum. Beleza? E é basicamente isso. Esses são as principais técnicas de previsão intervalar e probabilística que a gente vai utilizar aqui, que são complementares daqueles modelos de previsão que a gente viu na nossa última aula, o AR, ARMA, ARIMA, certo? Então, para a gente fechar essa parte aqui, que aqui a gente encerra basicamente o tópico de previsão de séries temporais univariadas, certo? As séries temporais simples, os processos estocásticos simples, a gente chega até aqui, beleza? Da próxima aula para frente, a gente só vai aumentando a complexidade das séries temporais. A gente vai começar aumentando o número de variáveis da série temporal. Depois a gente vai para as séries temporais que são
não lineares, certo? E daí a gente vai vendo outras coisas mais complexas. Mas, para amarrar aqui, esse primeiro módulo de séries temporais, a nossa primeira aula, a gente conceituou o que é série temporal, que é um tipo de processo estocástico. A gente aprendeu a analisar as séries temporais pelas suas características, pelo tamanho da memória dela, através do ACF, né? Se ela tem tendência, se ela não tem tendência, se ela tem heterocedaticidade, todos os tipos de componentes, como decompor a série temporal. Na última aula, a gente estudou, baseado também nessa ideia de decomposição, alguns modelos de predição de séries temporais, partindo do modelo autorregressivo, um autorregressivo com médias móveis, aplicando transformações de dados, suavização exponencial, quais são as métricas de avaliação desses modelos. Só que tudo aquilo era para previsão pontual. E hoje a gente viu que a previsão pontual ela é uma previsão muito pobre, porque ela não expressa incerteza. E a gente viu, então, as previsões probabilística e a previsão intervalar. Mas não somente isso. Na última aula também a gente tinha visto a previsão para um passo à frente. E hoje a gente viu a previsão para vários passos à frente e como a gente faz previsão intervalar para vários passos à frente. A gente fecha aí com um universo de ferramentas que podem ser utilizadas para a gente estudar esse conjunto de séries temporais mais simples. Nas nossas próximas aulas, a gente vai pegando séries cada vez mais complexas para trabalhar. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.